Nós somos essa igreja. Você é essa igreja. A igreja que vem. E como nos diz essa canção, que ela nesse ato de vir, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus. Amém? Nós tivemos 3 movimentos na história da igreja, que eu quero destacar. O grande movimento foi a Reforma Protestante, quando há esse rompimento com uma estrutura cristã, católica, romana. Isso no século XVI, capitaneado por Martinho Lutero, quando ele prega na porta do castelo de Wittenberg, as 95 teses, falando que deveria haver uma reforma na igreja. E ele, inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, ele fala, essa igreja precisa de um up, precisa de um avivamento, precisa do algo novo de Deus. E é interessante isso, ele não queria sair da Igreja Católica Romana, ele queria reformar. Essa era a intenção dos reformadores, por isso que chama Reforma Protestante. Mas aí, historicamente, nós vemos tudo, a complexidade do que aconteceu. Então, eles são expulsos, são muitas vezes caçados, mortos. Os reformadores, depois vem todos os pré-reformadores, depois junto com Lutero, Calvino organizando as ideias da reforma. Então, ali há um grande reavivar da igreja cristã. E surge a igreja reformada. Surge o presbiterianismo, as igrejas luteranas, depois as igrejas batistas, e depois vem os movimentos de avivamento do novo tempo dessa igreja. E nós temos pelo menos 3 grandes movimentos que eu quero compartilhar com vocês para a gente falar um pouquinho sobre essa ideia do avivamento, do pentecostal, que às vezes, como presbiterianos, nós nos dividimos, mas na verdade nós pertencemos à mesma igreja de Cristo. E eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração, ao nosso coração, aquilo que foi direcionamento dado do Senhor, para que seja ministrado a vocês. Foi falado aqui sobre esse viver um Pentecoste cheio do Espírito Santo. Foi falado aqui, viver o Pentecoste já revestido do poder de Deus. E a nossa temática nessa manhã é seja e viva o Pentecoste, até que ele venha, viva o Pentecoste. Seja um crente avivado, seja um crente que tenha uma tônica diferente. Como foi muito bem explicado na semana passada pelo pastor Edson, nós às vezes confundimos e que nós temos que, por conta já do inconsciente coletivo, digamos assim, do conhecimento geral, de que um crente avivado é aquele que necessariamente precisa ter algumas exposições externas. Não é isso. Cada um tem as suas características. Eu conheci pessoas, aos nossos olhos, muito tradicionais, que gostavam só de cantar os hinos da harpa cristã, ou dos salmos e hinos, ao Deus de Abraão louvai, né? Glória, glória, aleluia, um pendão real. Mas foram homens e mulheres de Deus avivados no Espírito Santo, que foram firmes na sua fé, 30, 40, 50 anos, que não gostava dos nossos corinhos daquela época e dessas músicas atuais de hoje, que tem dificuldade nisso, mas tem uma fé no Senhor impressionante. Então nós entendemos que não é a externalidade, e alguns têm características diferentes, tudo bem, mas o diferencial é aquilo que Deus pode fazer através da sua vida como um crente avivado, um crente no Senhor Jesus, alguém que busca a palavra, porque é isso que nós vamos ler, isso que nós lemos. Naquele instante em que há a descida do Espírito Santo, houve algo extraordinário para aquela situação. E nós entendemos que há a contemporaneidade dos dons, que esses dons dados ali continuam existindo. Mas há um depois, que é isso que eu quero pensar com vocês, de ser avivado, que é o desdobramento de tudo aquilo que aconteceu. Perseverar na palavra, perseverar na oração, perseverar na adoração, perseverar na comunhão, perseverar no serviço. Todos os movimentos que aconteceram após a descida do Pentecoste, quando a igreja precisava desse momento dado pelo Senhor, como foi na Reforma Protestante, e nesses 3 eventos que nós queremos destacar, houve isso, a igreja desperta, não apenas nessas circunstâncias externas, mas para um profundo conhecimento e busca do Senhor.
E aí, a igreja se torna essa igreja avivada, pessoas avivadas pelo Espírito Santo, que buscam a palavra, que oram, que adoram, que estão em comunhão e que servem. O primeiro movimento que eu quero pensar é sobre os irmãos moráveis, que foi um período marcante na história da igreja. Conhecida por sua intensa vida de oração e por ser um catalisador desse grande movimento missionário. Foi perto de 1720. Uma comunidade na Alemanha iniciou uma vigília de oração, ou como a nossa torre de oração, ininterrupta, 24 horas por dia. Durou mais de 100 anos. Esse avivamento estava baseado na profunda devoção, oração e busca da presença do Senhor. Teve impacto significativo na história do cristianismo mundial, influenciando missões ainda hoje. O desejo de missionário era tão intenso que ouvimos histórias e há relatos de 2 jovens que se vendem como escravos para trabalhar numa ilha ao leste da Índia, para evangelizar num lugar onde um homem tinha comprado 2.000 pessoas, 2.000 seres humanos, para levar para trabalhar nessa ilha. Eles descobrem isso e falavam assim, aquelas pessoas naquela ilha nunca vão ouvir falar de Jesus Cristo. E eles se vendem como escravos. Tanto era o pulsar missionário, o avivamento daquelas vidas, para que eles fossem para lá e falassem do amor de Deus. Estão na história. Conhecidos como os irmãos moráveis. No país de Gales, Gales faz parte da Grã-Bretanha, que é uma grande ilha, e que ali tem a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. São 3 países que formam a Grã-Bretanha, e que juntos com a Irlanda, que está falando da Irlanda do Norte, formam o Reino Unido. Foi um período de intensa atividade religiosa e espiritual, também conhecido como o avivamento em Gales. Ocorrida no início do século XX, entre 1904 e 1905. Esse avivamento, que começou em várias cidades e vilas, teve um grande impacto na sociedade galesa, e na igreja cristã daquela região, transformando vidas e comunidades. Eles estavam no processo da industrialização, da revolução industrial. E ali um homem, Evan Roberts, ele começa a ler a Bíblia de forma incessante. E ele busca um profundo conhecimento bíblico, uma grande paixão pela evangelização. E o avivamento foi marcado por um senso de urgência e uma busca de transformação espiritual e profunda daquela sociedade. O terceiro que eu quero pensar com vocês aconteceu nos Estados Unidos, e que tem grande influência no que nós conhecemos, historicamente, são reconhecidos no Brasil como as igrejas pentecostais, a partir de 1940, com a fundação 45 da Igreja Assembleia de Deus. Foi um movimento de avivamento cristão chamado pentecostal, que ocorreu em Los Angeles, Califórnia, a partir de 1906. William Seymour, um pregador afro-americano, o evento era considerado um marco na história do pentecostalismo moderno, com forte impacto global. O avivamento começou uma pequena missão num lugar chamado, que o endereço era Rua Azusa, com reuniões de oração, que se identificaram com manifestações espirituais, e missionários que saíram daquele lugar para diversas nações. E como eu disse, ele influenciou muito aqui, as igrejas que reconhecemos como as igrejas pentecostais do nosso país. Então eu quero falar nessa manhã com vocês, pensando nesses acontecimentos, e aquilo que nós, como IP de Dourados, temos vivido nos últimos anos. Deus tem dado a essa igreja algo muito especial. E você precisa entender isso. E eu creio que muitos entendem, mas precisam compreender ainda mais e buscar. Nós somos uma igreja que, para a glória do Senhor, Deus tem dado esse crescimento. E quando nós olhamos tudo isso, que através daquilo que o Senhor tem dado, nós podemos fazer, quanto mais nós podemos realizar e fazer com a graça do Senhor. Quando olhamos essas bandeiras que falamos que são parceiros missionários, quando vemos aquilo que nós podemos realizar, a mobilização que essa igreja tem na cidade de Dourados, é algo que realmente não deve ser para glorificar o homem, para apenas falarmos, olha, nós somos uma igreja em crescimento. Não, mas nós temos que olhar com esse olhar que há um soprar de Deus. Há esse avivamento do Senhor acontecendo já há alguns anos, e nós precisamos surfar ainda mais essa onda do Senhor, e buscar ainda mais no Senhor, daquilo que Deus tem te dado. Não precisa necessariamente você expressar daquela forma, e que nossos antepassados expressaram, o que a igreja tal faz, ou que o pastor, não. Mas daquilo que Deus te dá em suas mãos, eu quero pensar contigo, para que você coloque-se à disposição ainda mais do Senhor, porque Deus quer usar ainda mais a sua vida como um crente avivado. Amém?
Amém? Fale para quem está do seu lado, seja um crente avivado. Seja um crente avivado na palavra. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha só como é precioso esse texto. E aí, os movimentos que depois vêm do Pentecostes, aqui de Atos, eles se apropriam de alguns segmentos desse texto. E valorizam esse segmento. Mas para mim, o ponto central, e aí historicamente nós temos buscado isso como igreja, ele está nesses versos 42. Porque aconteceu todo aquele movimento, aconteceu um movimento de conversão, de línguas, que todos ouviram o que estava acontecendo ali, vidas se convertem, Pedro se levanta, um pescador, alguém simples, e prega uma palavra de poder, de autoridade, e as pessoas entendem, recebem o Espírito Santo, são batizados, 3.000 pessoas se convertem nessa pregação de Pedro. Mas aí vem o pós, e é esse pós que aviva a igreja. É esse pós que impulsiona a igreja. É esse pós que nos dá capacidade de entender que Deus tem um chamado para se vender como escravo, para ir para uma ilha, onde você não sabe mais se você vai voltar, você vai rever os seus familiares. É esse pós que faz você abrir as portas da sua casa para ter uma célula. É esse pós que faz você discipular pessoas. É esse pós que faz você amar a igreja do Senhor Jesus, entender o projeto e falar, eu estou nesse projeto. É esse pós que a igreja de Atos entendeu e que aí pulverizou a palavra do Senhor até chegar às nossas vidas. E esse pós era o quê? Era uma igreja baseada na palavra do Senhor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os bereanos que consultaram a palavra. E nós precisamos resgatar a palavra. Nós precisamos nos voltar à palavra. Eu tenho ficado muito assustado com a inteligência artificial. Eu sou dessa geração que teve muito acesso já a computadores, internet, celular, né? O Daniel Milha, que trabalha com adolescente, fala bastante sobre isso, né? E esse dia, tendo uma conversa com ele, eu me assustei. Não com ele, irmãos, ele é uma benção, tá? Na vida dos adolescentes da igreja. Mas com a inteligência artificial, irmãos. Eu sei que tem muita discussão, tem muita coisa boa acontecendo, mas o John Connor precisa voltar, o Exterminador precisa voltar e desligar a Skynet. Quem já viu aquele filme lá do Exterminador do Futuro, né? Ele volta do passado e tal. Irmãos, tem muita coisa estranha acontecendo. Quando eu li esse texto, que lá em Gales, onde foi o berço da Revolução Industrial, a Inglaterra foi que gerou tudo isso que nós conhecemos hoje, como forma de produção. Há 140 anos atrás, a Revolução Industrial a partir de 1850, tal, né, a forma de produção, ele se levanta com uma perspectiva de falar, gente, espera lá, é a Revolução Industrial, mas nós precisamos voltar para a Bíblia. E há uma revolução, um avivamento naquele lugar, naqueles países, a partir de um homem que trabalhava numa mina de carvão e que lia a Bíblia nos intervalos, com pouca iluminação, com certeza. Mas ele entende que naquele momento precisava fazer algo diferente. E eu não tenho visto a igreja se levantar e falar, olha, legal, é muita tecnologia, é bacana, vamos usar isso também para o bem. Mas, gente, cuidado! Cuidado, porque nós estamos sendo suprimidos. Os seres humanos estão sendo deixados de lado. Cuidado, porque nós estamos perdendo nosso ardor de ler a palavra, de buscar a palavra, de conhecer a palavra, porque a inteligência artificial daqui a pouco está substituindo aquilo que nós cremos. Dos nossos filhos, das nossas casas, da nossa forma de entender o mundo. Nós estamos vivendo uma revolução da comunicação. A nossa geração é essa, que está vivendo esse tempo diferente das tecnologias que avançaram, como diz Daniel, de forma tremenda, em que o homem passaria, poderia ter uma informação nos outdoor. Isso já ficou para trás. E nós temos informações, 24 horas por dia, no WhatsApp, no YouTube, na TV que já está deixada de lado, nas redes sociais. Mas esses homens se voltaram para a palavra. Se voltando para a palavra, eles se voltaram para a oração.
E quando eu falo sobre oração, quando eu estudo um pouco mais sobre oração, eu fico envergonhado. Porque eu preciso melhorar cada dia meu tempo de oração. Eles perseveravam na oração. E eu li algo sobre Lutero, o grande reformador. E tem uma frase que é dada a ele que diz: ser cristão sem orar é tão impossível como estar vivo sem respirar. Um homem que viveu 500 anos antes de nós. E que aí nós podemos entender como que um homem revoluciona a história de uma igreja. Como que um levantar de um homem, ao falar assim: olha, eu tenho 95 ideias aqui, de que a igreja que eu sirvo, essa igreja em que eu sou sacerdote, essa estrutura em que aqui eu estou vivenciando, ela está longe da palavra. E aquele homem vai lá e depois alguns dizem que ele põe fogo no mundo cristão. Mas aí quando você vai ver a história daquele homem, era um homem que orava. Era um homem que entendia que a oração era importante quanto respirar. E aí os acontecimentos desse país de Gales, da Rua Azuma, dos irmãos moráveis, dos avivamentos metodistas com Wesley, na Inglaterra também. As missões presbiterianas, as missões batistas e as missões cristãs evangélicas, elas são baseadas na oração. E o Ministério de Ação Missionária sempre fala sobre isso, que há 3 maneiras de você participar de missões: é indo, é investindo e orando. Orando, investindo e indo. Então a oração é a base. E aqui a igreja se torna uma igreja avivada, uma igreja que fala e publica o Evangelho, porque houve a manifestação do Espírito, houve o derramar, houve tudo aquilo que aconteceu, que nós lemos, mas agora há um tempo de orar, de perseverar na oração, de estar juntos buscando o Senhor. Isso tem que nos envergonhar e corar de vergonha, porque o máximo que eu faço, que você faz, ainda é pouco, porque nós precisamos fazer mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos ter uma igreja assim ou mais agora, na quarta-feira, às 19h30, quando tivermos aqui a nossa meia vigília, um tempo de clamor, um tempo de oração, um tempo de intercedermos, um tempo de clamarmos pelo mundo, o que está acontecendo, quando ligamos a TV agora, rumores de guerra, e aí nós começamos a ver que Jesus está perto, está breve de vir, e nós precisamos então nos voltar a buscar ao Senhor e orar como igreja, e sem nos envergonhar, irmãos, e sem corar de vergonha, e sem perceber que precisamos fazer mais, não há problema nenhum, mas é reconhecer e dar um passo à frente, fazermos um pouco mais, orarmos um pouco mais, lermos um pouco mais a palavra, buscarmos entendimento um pouco mais, e aí nós temos tanta tecnologia para nos ajudar. Mas aí é uma grande artimanha de Satanás. Tudo isso está sendo utilizado para nos distrair, para me distrair, para distrair você. O mundo está pegando fogo e nós somos distraídos. E nós precisamos ser esse crente avivado. E buscando ao Senhor, diz que eles perseveravam unânimes no templo, uma vida de adoração. Louvando a Deus, diz o verso 47 no seu início. Adoração. Eu participei logo no início do meu ministério de uma comunidade aqui em Dourados, que usava os salmos e hinos. E nos cultos nós cantávamos algumas canções. E nós temos aqui a nossa sinologia também, que sempre na abertura do culto nós usamos. E eu vejo como é importante a repetição da mesma canção. E lembrar daquelas pessoas que cantavam aqueles mesmos hinos, 10, 20, 30 anos. E quando eles cantavam, tinham algo de Deus diferente. Tinha um derramar de Deus diferente. Hoje, estamos num momento diferente também. Canções, louvores, adoração, ritmos musicais, forma de buscar o Senhor, de adorar. Nós temos aí os hinos, os corinhos, o louvor, a música gospel, a música de adoração, de contemplação, a música que a gente nem sabe o que é também, e diz que é gospel. Nós temos os grupos musicais, os corais, as bandas, os ministérios, os cantores solos, quem está só querendo ganhar grana, quem está querendo receber like na internet, visualização nas plataformas de redes sociais, e quem está adorando ao Senhor também, está fazendo material bacana,
né, coisa boa. Nós temos a influência do pessoal que Renascer Praise, levando a arca diante do trono, cantores que têm tradições diferentes, Hillsong, e nós estamos aí. Mas agora, qual a forma que nós adoramos ao Senhor? Com aquilo que o Senhor tem nos dado, com a forma que nós temos nos dado, com a plataforma que temos para utilizar aqui na igreja ou na sua casa. Qual tem sido a nossa profundidade da nossa adoração? Qual tem sido as músicas que embalam nossas vidas? Nesse dia alguém falou algo bem bacana aqui da plataforma, né? A música que acompanha em momentos históricos seu. E a sua adoração, de você ouvir um hino, e aquilo tocar profundamente no seu coração. Ao Deus de Abraão louvai, por seu imenso amor, né? E aquilo mexer com você, entender que Abraão, lá no início da história dos patriarcas, daquilo que Deus chama um homem, tira da sua parentela, e aí vai para uma terra que te mostrarei, e fala: Abraão, olhe para os céus, e se você puder contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. E nós louvamos ao Senhor. Ou como essa canção moderna que agora, que a igreja vem, e ela vai arrebentar com as portas do inferno, é bem mais triunfalista, né? Mas é bacana, e nós vamos chegar junto mesmo, e a coisa vai acontecer, nós vamos meter o pé, e Jesus está com a gente, e glória a Deus por isso. Isso vai ministrar o seu coração, irmão. Mas onde está a sua adoração? Esse é o tempo de falar com o Senhor, do Espírito mexer contigo através de algo que vai te levar a adorar e reconhecer a Deus. A inteligência artificial não vai fazer isso por você. Você vai consultar, ela vai te dar os passos, ela vai te falar a forma, se você tem que levantar agora a mão direita ou a mão esquerda, mas ela não vai conseguir te levar e adentrar ao Santo dos Santos. Ela não vai fazer com que o Espírito Santo mexa nas suas entranhas. Ela não vai te fazer entender essa dinâmica da fé cristã que mexe comigo, que me dá razão para que eu possa amanhã levantar, acordar por mais um dia cheio de lutas, de dificuldades, mas saber que o Senhor está comigo, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o Deus dos meus pais, que é o meu Deus e que será o Deus da minha descendência, até que Jesus venha. Eles perseveravam unânimes na adoração. E eles perseveravam unânimes na comunhão. Diariamente partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A dinâmica nossa é diferente, irmãos. Mas nós precisamos partilhar o pão. Você precisa convidar alguém para comer na sua casa, botar um pouquinho mais de água no feijão. Sabe aquelas coisas meio surpresas assim? Isso que é comunhão. Às vezes nós nos tornamos tão estruturalmente complicados que partilhar o pão se torna algo difícil. Respeitamos, claro, mas precisa às vezes marcar o horário, marcar o dia, marcar a semana, programar, e você quer fazer o melhor, é claro, né? Você quer comprar aquela carninha boa, assar, tudo bem? Mas querido, posso te falar uma coisa? Eu já fiz refeições das mais absurdamente simples, em lugares sofisticados ou simples. E são essas que nós guardamos no coração. Porque a mesa, por isso que o texto fala de forma tão preciosa, eles falaram em línguas, uns ouviram na sua própria língua, houve uma manifestação, mas eles partiam o pão. O alimento mais simples da humanidade, que é um dos alimentos mais antigos e que historicamente nos acompanha. E quando você parte o seu pão com outro, aquilo traz um elemento espiritual de graça, de presença, de alma que se liga a outra alma no sentido espiritual, de espírito com espírito, de comunhão, de comunidade, de estarmos dividindo esse amor fraterno, e que esse é o avivamento da igreja. Esse é o avivamento de partilhar o pão, de perseverar em partilhar o pão de casa em casa e tomar suas refeições com alegria e singeleza de coração. Pode ser banquetes sofisticados em que há 2, 3 talheres e que tem a entrada, depois tem aquele não sei o quê, vem aquele tal coisa de lá e que depois tal, mas se não tiver a unidade,
Mas pode ser tudo isso também com uma comida simples. Pode ser tudo isso sem nada. Pode ser só um pão seco em que você divide com alguém. Mas a diferença vai estar no avivamento do coração. O avivamento do Espírito. A presença do Espírito Santo. E eu tenho um negócio com comida. Assim, a comida para mim é um momento muito, muito sagrado mesmo. Em casa a gente religiosamente come junto. A gente busca sempre comer junto. Sempre estar à mesa. E eu descobri esses dias, alguém reparou e falou comigo, que eu como como se fosse a última refeição. Aí falaram assim, olha, você não passou fome quando era criança? Aí eu depois até falei assim, não, graças a Deus não, a gente era regradinho, mas Deus sempre foi gracioso para conosco. Mas a refeição para mim, e eu sempre falo para o meu filho, olha, isso aqui é um alimento que deve ser sagrado para alguém. Ovo, olha, a carne deve ser sagrado para alguma sociedade, já viu? No Brasil, feijão com arroz, na comunidade, me fugiu o nome, do Japão, oriental, o arroz, né? É muito precioso. O macarrão para os italianos, a carne para o Rio Grande do Sul, na verdade, o jabá com girimum no Nordeste. Então, o alimento, ele simboliza muito. Eu quero destacar o alimento porque é o que o texto está falando, que eles partiam o pão. Mas aí vem a comunhão do amor fraterno, de estarmos juntos nas nossas redes, nas nossas células, nos nossos cursos da UDF, naquele cafezinho que os queridos irmãos diáconos agora prepararam, e quando você sair daqui, você vai poder tomar esse café, um chazinho, e eu quero te desafiar a gerar comunhão ali. Não fique apenas com os iguais, mas vá alguém que você não conhece e fala, tudo bem? Vamos tomar um café comigo? Qual o seu nome? Essa é a função desses nossos cafezinhos aqui. Isso é o avivamento da igreja. Ninguém sair daqui sem falar, sem receber um abraço. Se você chegou aqui triste, cabisbaixo, Deus quer ministrar o seu coração, e eu tenho certeza que alguém vai te dar um abraço e vai falar, meu irmão, Deus é contigo, vai melhorar. Se alguém está depressivo, se alguém está solitário, é lugar da comunidade, da comunhão, e esse é o avivamento que Deus quer. Seja um crente avivado, seja um crente avivado que gera comunhão, que faz comunhão, que está com as pessoas que não tem nada para comer, pode ser, mas que você consegue alcançar o coração daquela pessoa com um olhar, e dar um abraço nela. Isso é ser um crente avivado, irmão. Que gera vida nas outras vidas, que gera Jesus Cristo nos outros corações, que alcança a vida das pessoas com um abraço, com um aperto de mão, com um olhar, com um compartilhar o pão, que come a refeição de forma a saborear aquilo que Deus nos deu de forma tão sagrada, que não desperdiça, mas que guarda, que partilha. O avivamento gera isso. E por fim, o avivamento gera o serviço. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E aí tem um ato que eles fazem, que depois acontece algo historicamente na vida daquela igreja, mas aí eles têm algo tão impulsionado que eles chegam a dividir os seus bens, a partilhar com aqueles que têm necessidades. Foi naquele momento, mas se Deus der algo, tem gente que consegue fazer o contrário, entregar 90% do dízimo e viver com 10%. Tem gente que os seus bens ele entende que ele é mordomo. Tem gente que dá carona para outras pessoas com o seu carro em dias de chuva. Tem gente que compartilha a sua bicicleta. Tem gente que entende que o que tem não é seu e nada nós vamos levar. E tudo que nós temos é Deus quem nos dá para administrar. E nós vamos servir a igreja, servir as pessoas, para que enquanto isso, dia após dia, iam sendo salvos. O Senhor acrescentava, aqueles que iam sendo salvos. O avivamento no país de Gales teve um impacto significante na sociedade, transformando a vida religiosa, moral e social daquele país. Esse avivamento não apenas aumentou a frequência na igreja, não apenas o número de conversões, mas também levou um renovado senso de propósito aos galeses. Teve um movimento na reforma moral, diminuição da criminalidade, diminuição do consumo de álcool, diminuição em práticas consideradas imorais, e em prática que nós como igreja olhamos para a palavra e falávamos, não caminhem por essa direção.
E foi lançado agora o censo, que foi feito em 2022, glória a Deus. A igreja cristã evangélica cresceu no Brasil. Mas quando eu vejo a criminalidade tomando conta da sociedade e as autoridades, e nós, quando eu vejo o número de divórcios crescendo na igreja evangélica, quando eu vejo, infelizmente, o número de usuários crescendo na nossa cidade, quando eu ando por Dourados, e aí em alguns pontos nós temos pessoas marginalizadas, morando, vivendo, comendo, fazendo as suas necessidades fisiológicas na rua, não tem onde morar, não tem o que comer. Nós precisamos servir. Não temos a solução para o mundo. Existem situações trágicas em cada uma das histórias daquelas pessoas. Existe também, assim, uma mazela dos órgãos públicos e da própria sociedade. Existe, sim, pessoas que parece que foram tomadas por poderes malignos e que não estão nem aí com nada, e que são usadas perversamente pelo inimigo para destruir aquilo que nós construímos. Existe tudo isso. Mas o que eu vejo são casais sendo destruídos, lares sendo destruídos, vidas sendo destruídas por drogas, pelo álcool em excesso, pelas estruturas malignas, pelas estruturas perversas. E nós celebramos esse crescimento da igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Mas nós precisamos ser uma igreja avivada. E essa igreja tem tido despertamento para olhar para isso. Louvado seja o Senhor por isso. E eu quero que você pense também sobre isso. Eu quero que sua célula pense sobre isso. Nós não vamos resolver o mundo todo, mas se você resolver uma vida, é aquela estrela no mar que o menino jogava. Aquela história que ele tinha um monte de estrela no mar, caminhando pela praia. E ele pegava uma assim e jogava de volta para a praia. Ele pegava uma e jogava de volta para a praia. Aí veio uma pessoa e falou para ele: mas o que você está fazendo? Não, estou jogando de volta. Porque se ela ficar aqui, ela vai morrer seca. Mas tem milhares aqui. Eu falei: tudo bem, eu não vou salvar milhares, mas essa que eu peguei e joguei para o mar, eu vou salvar. Essa que nós vamos pegar e que nós vamos investir, e que nós vamos dar um prato de comida, uma marmita, e que nós vamos fazer alguma coisa para que ela tente sair dessa situação, é o serviço da igreja. Essa que nós vamos servir através das missões, é o serviço da igreja. Essa igreja avivada, essa igreja que canta, as portas do inferno não vão prevalecer, nós vamos meter o pé na porta do inferno. É uma igreja triunfante, é uma igreja firme, sim. Louvado seja o Senhor por isso. Nós vamos cantar com orgulho isso, e nós vamos crer nisso. Mas essa igreja que vê o desvalido, essa igreja que vê situações nos casamentos, essa igreja que chora quando há um divórcio, é uma igreja que chora quando o filho vai para as drogas, os filhos dessa igreja, os filhos do seu vizinho. É uma igreja que chora quando eu ligo a televisão e vejo que a segurança pública está tentando combater o crime, mas é morto alguém da segurança pública. A igreja que chora e que clama ao Senhor, porque essa igreja é avivada, irmãos. Essa igreja que o Senhor quer, essa igreja que aconteceu nos países onde houve um avivamento, lá no país de Gales, mudou a história de um país. Nós não vamos mudar a história do Brasil. Oxalá que sim. Que Deus queira que sim. Mas nós podemos mudar, junto com o Senhor, a sua história. A história dessa pessoa que está ao seu lado. A história do seu filho. A história do seu casamento. Isso vai sendo multiplicado, irmãos. 3.000 almas foram salvas, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, eles ouviam a palavra, eles adoravam o Senhor, eles estavam em comunhão, e eles cantavam, e eles serviam. E aí chegaram ao ponto: vamos vender os nossos bens, Jesus vai voltar mesmo, vamos dividir para aqueles que têm necessidade. Depois houve uma situação que eles passaram necessidade, tiveram que ser ajudados por outra igreja. O apóstolo Paulo depois escreve isso. Mas naquele momento foi aquilo que eles precisavam. Porque nós estamos fazendo, está sendo aquela glória a Deus. Não é para a igreja, não é para nós. Mas fique atento, o que você pode fazer. O avivamento que vem do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. O que eu posso fazer mais, irmãos? O que eu posso orar mais? O que eu posso mais ler a Bíblia? O que eu posso buscar mais na palavra? O que eu posso dividir mais com o Senhor e com alguém que tem algo que precisa ser alcançado? Essa é uma igreja avivada. Feche os seus olhos. Obrigado, Pai. Queremos ser, sim, essa igreja que vem, essa igreja triunfante, essa igreja com poder. Mas é uma igreja que chora, é uma igreja que se quebranta,
é uma igreja que se alegra, é uma igreja que tem muitos dons e talentos, é uma igreja vibrante, é uma igreja que olha o desvalido, que estende a mão, é uma igreja que pula em adoração, mas é um crente avivado no Senhor Jesus, que tem a sua presença, que busca fazer a diferença do seu jeito, daquilo que o Senhor tem ministrado ao coração. Não que vamos reproduzir todos iguais aqui, Senhor, o Senhor não quer isso, mas o Senhor quer na diversidade de dons, Senhor, a glorificação, a edificação da tua igreja, Pai, que seja assim na IPI de Dourados, e que juntos nós possamos como igreja dizer sim, que a igreja vem, que a igreja está pronta para destruir as portas do inferno, que a igreja vai se levantar como essa igreja do Senhor, e que vai fazer o seu melhor para o Senhor. Vamos lá, vamos ficar em pé, e nós vamos fazer o refrão, crendo nessa palavra, crendo nesses versos que nós lemos, e crendo que vamos sair por essas portas, no nome de Jesus, diferente, um crente avivado no Senhor. Aleluias.